Bem, queridos, a paz em Cristo a todos, mais uma vez com você aqui nos estúdios da IADALP Comunicação com o nosso podcast Arca Missionária, alusivo especial do 21º Congresso de Mulheres da nossa IEADALP, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, no estado de Pernambuco, presidida pelo nosso amado pastor Roberto José dos Santos Lucena. E esse trabalho do 21º Congresso de Mulheres é liderado, coordenado pela nossa irmã Iraci e nossa irmã Roberta Lucena. E conosco aqui, participando com sua honrosa presença, o pastor Osiel Gomes, presidente ali da AD Tirirical, no estado do Maranhão. Pastor, seja bem-vindo, é uma alegria, viu, imensa. Um prazer, uma alegria sempre estar aqui nesta igreja, pastoreada pelo pastor Roberto José, a sua esposa, a irmã Iraci, a Roberta, e poder atender e contribuir com o reino de Deus nesta igreja, marcando essa história tão bonita, tão linda, de ver tantas mulheres reunidas, exaltando o nome do Senhor e se preparando para um lado externo, né? Porque um congresso desse, essas irmãs, elas vêm, batalham, enfrentam as lutas lá fora e elas reabastecem as suas baterias espirituais em um congresso como esse, né? É bênção, né, pastor? É verdade, com certeza. Eu dizia, se eu baixar um pouco o microfone, eu dizia aqui que cada congresso tem sua característica, né? Em off, se não falha a memória nossa, eu acho que a sua terceira presença aqui creio que sim. No Congresso de Mulheres. Verdade. Se erramos, isso, Jesus perdoa. Mas eu creio que é isso mesmo. Mas esse ano, pastor, de maneira específica, como foi a sua experiência estar ministrando aqui? Conta pra gente. Olha, eu sempre tenho um costume, porque eu creio que a Bíblia ela é muito viva, ela é uma fonte inesgotável. Então, eu não sou contra, porque tem pregadores que dizem que Paulo repetia a mensagem. Nós não podemos tornar a mensagem de Paulo igual à nossa, porque Paulo estava escrevendo Sim. de modo canônico. Sim, né? sim. E nós temos uma mensagem daquilo que a Bíblia já revela para nós, ou já está revelado. Então, quando eu vi a temática, eu achei muito importante e, ao mesmo tempo, ela é uma temática, se os pentecostais atentarem para ela é uma temática apologética para os dias que nós estamos vivendo. Sim. Porque a gente sabe que, historicamente, os pseudos milagres, eles sempre existiram. E nós sabemos que os milagres verdadeiros existem, mas hoje a forma como está sendo manipulado, a forma como está sendo usado para enriquecer igrejas, Sim. para tornar ministérios pessoais, enganar a muitos. Então, pode ser um tema que a pessoa use para tocar o emocional, para tocar o lado simplesmente de um desejo de uma pessoa que é simples. Mas quem segue a Bíblia entende que o milagre é algo extraordinário, já pela própria essência da palavra, né? Já ela traz isso tanto nos termos originais do hebraico, que nós temos 3 conotações para essa palavra, né? Até dei uma pincelada. Eu estou evitando agora usar muito no púlpito. Antigamente eu usava muito. Primeiro eu estava naquele tempo de estudar grego, hebraico, né? Então tinha aquela paixão. Isso. Não morri, eu continuo com a mesma paixão. Todo dia eu leio grego, todo dia eu leio hebraico, faço minhas exegeses, toda a estrutura, tanto da questão da forma verbal, das declinações, tudo isso eu continuo. Contexto histórico, tudo eu continuo, mas eu evitei mais usar no púlpito. Mas eu, quando estava analisando e fazendo a exegese, você vê o quanto é profundo que a palavra milagre, ela não é algo corriqueiro, ela não é algo de imediato. Comum, né? Não é algo comum. Já é algo extraordinário por isso. Nas 3 concepções, quando nós, Peler e a palavra Mofer e a palavra que você olha, ot no hebraico, que é sinal, então todas essas colocações apontam para algo que é extraordinário e que não é todo dia. Vamos dar um exemplo aqui. O Mar Vermelho só abriu uma vez, milagre. Não é isso? Sim. Quando a gente fala da questão mesmo funcional do capítulo 10 de Josué, o sol se deteve uma vez. Veja que são coisas extraordinárias. Mas onde é que está a riqueza disso? Na sua pedagogia. Quando você pega todos esses relatos do Velho Testamento, a Bíblia mostra que Deus fez, então ficou histórico. E aí entra a questão da fé, daquilo que eu tenho que crer naquilo que é histórico, né? Então, a Raabe, ela não viu o Mar Vermelho se abrir, mas quando o relato chegou até ela, ela diz aqui, todo mundo já está com medo, está lá em Josué 2, 10, 11, todo mundo está com medo, ninguém sai nem entra, porque nós já sabemos quem é o Deus de vocês. Então, essa vivacidade dos milagres que deve ser mantido. Então eu achei a temática muito séria e muito pesada ao mesmo tempo, para a minha concepção, porque eu posso chegar aqui e dizer para a igreja, Deus vai fazer um milagre, Deus vai fazer isso,
Porque, como diz Strong na teologia sistemática dele, a gente já vive de milagre todo dia, né? A nossa existência é um milagre, né? A nossa existência, a viver a fé já é um milagre. E é isso que eu acho que a igreja ela tem que continuar pregando nos púlpitos a verdadeira essência do milagre, porque nós não podemos pregar só a questão que tudo vai acontecer, porque nós sabemos que tem crentes que morrem de câncer, Sim. tem crentes depressivos, tem crentes que morrem de acidente. Então, eu vivo o milagre de Deus, mas dentro da perspectiva divina dessa teodiceia, de como Deus age como Ele quer. Quando a gente vai para Atos 12, a Bíblia diz que Deus não livrou o apóstolo, mas livrou Pedro. E foi um milagre. Então, será se ele era menos crente do que Pedro? Não, são os propósitos de Deus. Distintos, né, pastor? Distinto. Por isso que essa temática, ela é muito forte. Profunda. Ela é muito profunda. E aí ela reviveu em mim várias coisas. Inclusive, como eu pincelei ali, não falei muito porque estou falando para mulheres, né? Mas, primeiramente, um combate a essa fria teologia de não crer nos milagres. Isso não é novo, isso é antigo. Pois é. Mas está reavivando cada vez mais com essa questão da internet, como também essa enganação, esse embuste de pseudos milagres, Sim. faz com que o verdadeiro milagre seja totalmente escamoteado na sua essência. Então, eu acredito que é uma temática muito forte. Muito Muito forte. bom. O senhor falou algo interessante, essa questão dos pseudos milagres, alguns com propósito, aquilo que eu chamo de mercantilização da fé, e foi até tema de uma monografia minha, né? Essa questão do uso da fé para se Explorar, tirar né? Isso, para exploração da massa, né? Porque na época esse meu trabalho científico foi voltado para a questão das mídias de comunicação de massa. Isso. Isso eu trouxe à tona, por isso que é muito bom o esclarecimento para a igreja. E já estou curioso para escutar a sua mensagem, viu, pastor? Isso, porque é o seguinte, se nós analisarmos, hoje nós temos, tem um livro de um autor que eu estava lendo, fugiu aqui o nome dele, ele falando da ação de Deus desde o livro de Êxodo até o presente momento da história da igreja atual. E ele mostra ao longo de tudo isso também os embustes que tiveram. Quando a gente chega no período medieval, a igreja católica, ela, principalmente a mãe de Agostinho e outros, se nós analisarmos, acreditavam em milagres e no poder de Deus, mas a igreja, ela passou a ter o sudário, passou a ter, dizendo que tinha unha dos discípulos, sim. cabelo dos discípulos. A areia lá do... A areia. Então, essa questão, ela manipulou e maculou a essência do verdadeiro milagre. Então, quando você olha para Moisés, você vê que há embusteiros mágicos lá com o faraó. Sim. Mas aí você vê o Moisés não se preocupa com eles. O Moisés continua fazendo o que Deus manda ele fazer. Veja que Moisés não responde a eles. Não. Quando ele diz assim, solta a vara, Moisés solta, eles também soltaram. Então, virou serpente, né? Que aí na tradução hebraica, uns dizem que era crocodilo, não vamos entrar nesse detalhe, né? Mas virou serpente, só que a de Moisés supera. E com o continuar das coisas, Moisés nunca falou com eles. Mas a Bíblia diz que eles chegaram e disseram para Faraó, deixa esse povo ir porque o Egito está acabado. Isso aí é dedo de Deus. Ou seja, o que é de Deus não precisa ser defendido. Glória a Deus. Entendeu? Eu não preciso defender, eu preciso pregar o que é de Deus. Para esclarecer. Esclarecer a verdade. Essa é a minha apologia. Por isso que esse tema, ele é muito sério, porque eu posso chegar para aquelas irmãs, que eu nasci dentro de igreja, e eu sei que ciclo de oração, irmãs, elas sempre são mais dadas ao poder, ao sobrenatural. E nós cremos no sobrenatural. Mas eu não posso me valer do sobrenatural sem revelar a essência de qual é o propósito, né? Inclusive, você sabe, é estudioso, quando você vem para o Novo Testamento, a palavra sinal está ligada para isso, né? E só para você ter uma ideia, quando eu falei agora há pouco sobre os teólogos que não creem, Jesus falou dos escribas e dos fariseus que eram mais cegos do que o cego do capítulo 9, não é isso? Muito mais. Por quê? Porque lá no 39 ele diz assim, olha, eu vim para libertar aqueles que dizem que estão vendo, mas não veem com os olhos. Ou seja, o paralítico curado viu mais do que aquele que via perfeitamente. Então o grande problema é que tem gente que está com o olho aberto, mas não está percebendo a essência do milagre. Então eu tenho que atender e atentar para isso, para que eu não seja um manipulador da fé do povo nesse particular. E foi isso que Paulo disse, quando ele disse assim, nós não mercadejamos a palavra como os demais. Então é muito sério. E
eu terminei ali de pregar, para você ver como é as coisas, eu terminei de pregar, e sempre quando você prega, você faz uma reflexão. E eu terminei de pregar e disse, meu Deus, eu trouxe a palavra certa para o teu povo, eu fico comigo. E quando eu estava terminando de falar, uma irmã veio para mim. E aí segurando a minha mão e disse, nunca deixe de falar o que Deus colocou para você falar. E não fuja desse ministério, porque a tua espada, ela é apologética. Glória a Deus. Então, veja que Aleluia. é algo muito sério. Então, essa temática, sinceramente, e eu comecei falando isso, falando dessas questões que envolvem os milagres verdadeiros e os pseudos milagres, né? Mais ou menos Coisa isso. linda, pastor. É. E eu, assim que você terminou a sua mensagem, eu terminei a entrevista com a Larissa aqui, e eu abri o celular, né, sou pai de família, o senhor sabe, né? Isso. Então, muito filho, é para ver como é que tá as coisas em casa. Minha esposa disse para mim, Ana Paula, gostei muito da palavra do pastor Osiel, que ela foi exortativa. Aí eu disse, pronto, então eu quero assistir. Isso, por quê? Por isso que eu lhe disse, quando você olha para um texto envolvendo ali o caso de Maria e também de Zacarias, você tem um casal, primeiramente, que é um precursor. Há um teólogo que eu li que ele diz que quando você vai para a Irlanda, antes lá a capital era uma cidade histórica. E antes de você chegar no centro, tem uma Bíblia, é o Evangelho, que é dos apóstolos. Mas eles não deixam o turista ir logo para os evangelhos. Eles montam, para primeiro ganhar dinheiro, né? Mas montam toda uma pista com vários passeios para depois chegar. E ele diz, assim é Zacarias. Antes de chegar em Jesus, você vem com Zacarias, para poder chegar até Jesus, quando vem a Maria. Então, quando você chega em Maria, você tem um milagre. E aí, quando a gente lê o 37, para Deus nada é impossível, aí nós temos um grande problema hermenêutico que nós estamos trazendo para a atualidade. O que tem ali? Por isso que eu falei hoje sobre a questão dos cessacionistas, mostrei aí, que nada cessa, porque a Isabel era estéril, não é isso? Sim. A Isabel era estéril, Sara era estéril. A Isabel, ela era estéril, Ana era estéril. A Isabel era estéril, Rebeca era estéril. A Isabel era estéril, Raquel era estéril. Então, todo o milagre continuou. Continuou. Então não cessa, não é uma peça velha de museu. Só que o milagre de Maria é diferente do milagre de Zacarias e Isabel. Porque o João Batista é temporal, Jesus é atemporal. Então essa é a essência do milagre. E quando você chega, aí a Bíblia diz que Maria diz assim, como será isto? Maria, ela não era simplesmente uma serva humilde. Se você analisar, Maria, ela era mais pensativa do que Zacarias. Foi isso que eu falei na mensagem. Por quê? Porque o Zacarias, ele duvida, Maria não duvida. Em nada Maria duvidou. E o Zacarias era mais fácil crer, porque ele disse, a tua mulher é estéril, a oração foi ouvida. Ele ia para casa, ia ter relação sexual com ela, como Ana teve com Elcana, não é isso? Ia ter filho. Maria não tinha marido. Não. Entendeu? Isso é profundo. É lógico, isso é uma coisa... Esse milagre. Pastor Trajano, esse milagre de Maria, ele é tão pesado, porque você sabe que quando você pega alguns insetos, uma lagartixa, por exemplo, ela pode produzir, de modo assexuado pelo óvulo, sozinha ela pode produzir. Sozinha. Não é isso? Sim. Pode produzir. E Maria, ela vai ter um filho sem a participação do José, que o texto é relacionado para falar da origem de Davi. Mas ele não vai ter relação com ela. E lá no Mateus, por isso que ele quer deixar ela. Porque ela está grávida, sem participação dele. E como pode? E a diferença? No reino desses insetos, como é o caso assexuado, só nasce fêmea. E no de Jesus vai nascer o quê? Varão. Glória a Deus. Então, a essência do milagre de Maria, primeiro, quando você pega os termos virar, esse verbo lá no texto original, e a sombra, ali você tem toda a revelação profética e bíblica e etérea. Veja bem, já nesse contexto mitológico, o senhor sabe que os gregos falavam de narrativas de deuses fazendo sexo. Sim, com os nas humanos. Odisseias, né? Sim. Nas Odisseias. Agora, qual é a diferença? É que lá, na mitologia, na narrativa, os deuses são brutais. E aqui, o próprio anjo diz, o Espírito te envolverá. E quando ele usa essa explicação, aí entra uma briga que os teólogos criaram. Como, por exemplo, como ficou Maria depois de ter Jesus? Né? Ela ficou virgem, o Sproul, naquele livro Filosofia para Principiantes, ele fala isso. Ficou virgem ou não? Aí é a briga, né? É um debate católico, um debate protestante. Só que se você analisar, você pega as 13 cartas de Paulo, as 13 cartas, ele não debate o nascimento de Jesus. Não.
Perfeito. Veja que a ênfase de Paulo é só sobre a morte e a ressurreição. Por que Paulo não? Porque Paulo sabia que o nascimento de Jesus estava no campo do mistério e do milagre. E milagre não se discute, não é isso? Glória a Deus, que eu falei lá, pastor. milagre nem se discute e milagre não se coloca na mesa. Ou você crê, ou não crê. Aula de teologia, de filosofia, biologia. Pastor Zé, desde o início que o senhor foi contactado pela irmã Roberta, a irmã Iraci, para estar conosco aqui, especificamente nesse 21º Congresso. Como foi o processo, pastor? A condução sua para preparar o esboço e trazer a mensagem? Pastor, eu tenho um grande problema. É um particular meu. Eu não consigo repetir mensagem. Não, eu não consigo. Por exemplo, essa mensagem que eu estou aqui, eu descarto Isso ela. É seu mesmo? É meu. Não sou contra quem faz. Por isso que é muito difícil para mim. Quem me convida, até esse ano eu já coloquei várias vezes, olha, eu não estou disponível mais para agenda. Tanto aqui como no exterior. Eu já cancelei. Por quê? Porque eu não vivo de agenda. Eu não vivo de palco. Eu vivo da palavra. E quando uma igreja me convida, eu não estou atrelado a um tema que eu preparei para emocionar crente. Eu acredito que eu tenho que ser uma voz de Deus naquele momento que a igreja me convida, eu tenho que ser um instrumento do Senhor. Então, mesmo eu tendo conhecimento da Bíblia... Ter pregado esse mesmo texto... Olha, todo dia eu leio minha Bíblia, todo dia. Todo dia, por exemplo. Todo dia eu leio minha Bíblia e eu até faço o registro. Mas se você me convida para pregar, eu tenho que parar. Porque eu tenho que pedir para Deus a iluminação daquilo que a igreja está querendo, para que eu não seja uma máquina de repetição de sermão. Para aquele fim específico. Para aquele fim, porque se eu acredito que Deus me usa com a palavra da sabedoria e do conhecimento como um dom ali na pregação, então eu não posso ser mecânico. Foi por isso que Pedro disse, aliás, os apóstolos lá em Atos 6:3, eles disseram, nós nos dedicaremos na oração e na palavra. Por que na oração e na palavra? Porque se eu me dedicar apenas em preparar um sermão, apenas ser homilético ou no texto, eu vou ser apenas uma máquina de pregar reprodutiva. Né? Então, eu não posso ser assim. Eu não posso. E eu poderia... É bom que você decore, porque quando você decora, eu vejo o pregador que tem essa facilidade. Ele pregou um sermão há 20 anos, ele repete ele do mesmo jeito. Só que, para mim, fica uma coisa fabricada. Entendeu? Por quê? Porque eu estou ali no culto e eu já sei o que eu vou falar. E nesse particular, eu não me permito Deus me usar. Isso é cautela e esse cuidado. Né, aí eu fico. Você pode observar, quando um pregador, ele abre a Bíblia sem nada, eu já sei que ele está decorado. Você entendeu? Você vê quando um pastor que vai pregar, que ele está com um texto que ele acabou de ler, ele tem temor, ele tem medo, ele fica preocupado como a igreja vai receber aquilo, porque ele tem um desejo de que a igreja seja edificada. Assim, o que é mais salutar? É você ouvir um crente dizer, pastor, aquela palavra mudou minha vida. Não é assim? Então, não é uma questão de eu fazer agenda, não é uma questão de eu buscar like. É uma questão de você ter seriedade. E você sabe que os grandes pregadores do século XVIII, XVII, como Charles Spurgeon, eles liam quase 50 vezes o mesmo texto para pregar. O mesmo texto. Não é isso? Que possamos ter esse mesmo cuidado, pastor. John Wesley tinha um Novo Testamento quase todo na cabeça. O grego. O grego. Então, é muito sério. Então, quando você fica... você vê que o pregador, muitos, eles pregam e pouca essência com aquilo que é a palavra, aquilo que ele tem que extrair. Então, um pastor, para mim, ele é como um médico, ele é como um cientista. O menino, o Oscar Kuhlman, ele fala isso. Ele é como um nutricionista. Tem gente que faz a zoada, vamos comer, né? Assim? Mas o pregador sério, ele quer o detalhe para saber qual é a substância do tomate, qual é a substância do pepino, qual é a substância do alface. Ele não quer só empanturrar o povo, ele quer ver qual é o efeito que aquele alimento vai deixar na vida do povo. Glória a Deus. Já convido você, se não assistiu, assista a mensagem do pastor Zé, está aqui na descrição. Quando encerrar o podcast aqui, corra lá, clique, compartilhe para que vidas sejam edificadas. Pastor, dentro dessa sua mensagem, desse contexto, desse ambiente do 21º Congresso de Mulheres, o que é que lhe chamou a atenção, o que é que lhe destacou de maneira específica? Olha, eu estava observando e vendo aqui, primeiramente, uma igreja muito avivada. As mulheres aqui, elas são dinâmicas,
eu louvo a Deus. Lá no nosso congresso também as nossas irmãs são bem dinâmicas. Responsivas, né? São. E o que me chama sempre a atenção é a casa cheia, é a mesma disponibilidade, é a mesma prontidão. A entrega, né? É a entrega. E eu sei que essas mulheres que vêm aqui são crentes, elas procuram mais de Deus, mais de Deus. Elas não estão doentes teologicamente, biblicamente, elas não estão frágeis, como alguns querem dizer, não são loucas. São mulheres que estão aqui para ouvir a palavra e se dedicar. Então, essa vivacidade, essa disponibilidade e essa sensibilidade, ela é marcante nas mulheres. Primeiramente, quando o Senhor Jesus procura, aliás, quando ele ressuscita, Mateus 28, que as mulheres são as primeiras que ele valoriza, é porque elas procuraram. Elas são as primeiras a irem lá. Elas não querem saber se Jesus estava ressuscitado ou não. Elas queriam o corpo dele. Então elas dizem, a própria Maria Madalena diz, se você pegou o corpo do meu Senhor, me dá, eu quero levar. Ela queria pelo menos o corpo. Veja que as mulheres, elas têm essa dinâmica. As mulheres, principalmente as irmãs na igreja. E nós sabemos que boa parte da igreja é composta de mulheres. E elas sabem agradecer. Quando você lê Lucas 8, a Bíblia diz que as mulheres que Jesus libertou, tirou o demônio e curou, elas não somente serviam com o corpo, com a mente e com o trabalho, indo com Jesus, mas elas também davam os bens. Mantinham o ministério. Elas queriam manter, elas diziam, um homem desse não pode parar de pregar, né? Então, eu louvo a Deus porque essas mulheres são dinâmicas. E vou dizer mais. Eu, antigamente, vou revelar algo para vocês. Eu até escrevi um livro. Eu batia pesado sobre mulheres. Como era que eu batia pesado? Porque nós sabemos que a tradição assembleiana, ela tem a sua teologia em relação ao ministério feminino, não é isso? Sim. Só que depois eu fui analisar, dentro do histórico da igreja, você vê poucos pais tratando sobre mulheres. Vai ter um registro histórico de uma mulher diaconisa. Um registro histórico de uma mulher diaconisa autorizada. Só que é o seguinte, eu desenvolvi, eu diria assim, eu falei no colegiado, os pastores disseram, pastor Zé, você vai ter coragem de falar isso? E a primeira vez que eu vou revelar é aqui. É inédito, né, pastor? É inédito. Isso aqui, o que acontece? Quando você vai para 1 Coríntios 11, Paulo diz assim, nem a mulher sem o varão e nem o varão é sem a mulher. Quando ele diz as mulheres fiquem caladas na igreja, ele não estava proibindo. E nós sabemos que tem um contexto local. Só que se vocês analisarem Gênesis primeiro, Deus dá o universo e coloca o homem como cabeça. Mas ao mesmo tempo ele diz em Gênesis 2,18, não é bom que o homem esteja só. Quando você vem para Provérbio 31, a Bíblia diz, o coração do marido confia nela. Em Provérbio 31 ele dá toda a autoridade para ela. Sabe o que foi que eu entendi? Deus não proíbe a mulher de trabalhar, nem de ter autoridade. Mas a autoridade dela só vale se for legalizada pelo marido. Você entendeu? Por exemplo, se o ministério, ele dá autoridade, eu não estou falando, veja bem, só de questão pastoral, Sim. Mas se o líder, ele diz assim, a irmã aqui trabalha bem, e eu quero que vocês tratem ela bem, aquele conselho está dando autoridade para que valorize aquela mulher. E eu vou mostrar isso na Bíblia. Quando Paulo escreve aos Filipenses 4, ele diz assim, olha, para Clemente, eu quero que você respeite aí e as irmãs e tratem bem Evódia e Sintique, porque elas são minhas companheiras de trabalho. O reconhecimento de Paulo, né? O reconhecimento de Paulo. Veja bem, Paulo está colocando Evódia e Sintique no nível dos companheiros dele. E aí quando você vai para Romanos 16, quando você lê Febe, quando Paulo usa ela, nós não estamos tratando sobre questão pastoral. Nós estamos dizendo que um homem que tinha autoridade, que era o apóstolo São Paulo, ele está com a autoridade dele dando legalidade àquelas mulheres, para que eles reconheçam, entendeu? Então, veja que Jesus também faz o mesmo. Primeiramente, quando Jesus ressuscita, testemunho de mulher não era válido para judeu. Agora imagine, testemunho de uma mulher que tinha 7 demônios, como Maria Madalena. Já um testemunho de uma mulher não era válida. Para um judeu, um testemunho para ser válido tinha que ter 3 pessoas. 3 pessoas. E se fosse macho. Homens. E mulher? Não valia o testemunho Quebrou de esse protocolo. Quem é que Jesus manda dar as novas da ressurreição? As mulheres, né? Quem legalizou elas para fazer aquilo? Jesus. O próprio Cristo. Então veja bem, a mulher ela não pode ter autoridade por si própria na igreja. Mas se a igreja, se um colegiado diz assim, ela tem autoridade para fazer isso aqui, vamos dar um exemplo. Quem é que dá autoridade para a irmã do ciclo de oração? Pastor Roberto. Pastor. É assim ou não é? Sim. Quem é que dá autoridade para a irmã pregar numa rua? O pastor. Então se ela está ali, ela está legal ali
Exato. Pronto. Aí, naquele momento ali, o dirigente tem que respeitar, o auxiliar tem que respeitar, porque ela está debaixo de quê? De uma autoridade. A autoridade que Deus concedeu para quem? Para o pastor da igreja. Né? Ficou claro. Pastor, fiquei curioso aqui, antes de voltar de novo para o congresso aqui, para fazer um link, fiquei curioso. O senhor tem alguma preferência sobre o tipo de sermão, se é temático, textual ou expositivo? Olha, antigamente eu pregava muito sermão textual, e quando eu comecei eu usava muito tópico. Me lembro como hoje, quando eu ia pregar, por exemplo, o grande grito, quando Jesus deu o grande grito lá no Calvário. Então eu pegava, por exemplo, Dom Pedro I, quando deu o grito, eu falava dos homens que davam os maiores gritos na história. Você tinha esse hábito, né? Eu citava Ambrósio. Ambrósio era um homem que a voz a tanta distância, então eu citava isso. Só que quando eu li um autor que ele dizia o seguinte: a mensagem expositiva, ela é a melhor maneira de Deus falar com a igreja, então hoje eu me prendo mais a ela. Positivo. Porque é o seguinte, qual é a vantagem da mensagem expositiva? Primeiro, você não sai do texto, você deixa o texto falar por si mesmo. Segundo, você não inventa. Todo pregador que inventa é porque ele não tem mensagem, entendeu? Eu posso pregar onde tiver, eu não fico. Olha, irmão, pronto, agora eu não prego mais. Deus está aqui, ele vai mover o negócio. Ele já está movendo pela palavra. Se a palavra que eu estou pregando não mover o auditório, eu vou mover com o quê? Aí, por isso que vai ser puro emocionalismo. Manipulação. Entendeu? Às vezes meu pai dizia assim para mim: tu prega e tu não deixa o povo se soltar. Tu tem que deixar o povo se soltar. Ele reclamava muito comigo. E eu respeitava ele. Mas quando eu saía dali, eu disse: o pai, ele quer que eu faça isso. Mas o que que acontece? Se a palavra não te fizer soltar, as minhas técnicas não vão mudar a sua vida. Por isso que não vale a pena eu apelar para o emocional. Então, eu dou muita ênfase à mensagem textual. A mensagem expositiva. Eu dou muita ênfase porque, primeiro, evita comentários imprecisos. Se eu estou seguindo a mensagem, a igreja diz assim: não, o pastor está sempre nesse ritmo aqui. E a mensagem expositiva, o grande problema hoje é que tem muita gente escrevendo, e eu vou te dizer uma coisa aqui nova. Nova sim, aqui que eu estou falando no programa. Sim. Mas se você pegar dentro da história, a maioria dos pregadores que falavam sobre método expositivo nunca pregava expositivo. Nem Agostinho, que criou 4 métodos, 4, né? Você sabe disso, ele muito ia para ele seguia muito aquilo que o Orígenes falava, a alegoria. Entendeu? Então, hoje a maioria dos pregadores misturam texto bíblico com exposição, temático, e também ele mistura com a alegoria. Alegorizam o texto. Alegoriza. E o grande problema é que isso é perigoso. Então, quando eu vou pregar, eu não fico... O texto eu posso deduzir, eu posso conjecturar. Não. Por que tu não prega o texto que está ali? Eu não preciso conjecturar nada, eu não preciso deduzir nada. Eu tenho que expor o texto. Quando você vê Filipe no capítulo 8, a Bíblia diz que o Espírito Santo diz: te aproxima do carro. E o que o eunuco ia lendo? Isaías 53. Ele só explicou o texto. Meu Deus do céu. Aí a Bíblia diz: isso. E começando por esta escritura, lhe anunciou Jesus. Você quer ver um exemplo? Nós somos pastores. Eu trabalho com uma igreja. E hoje nós temos muitos líderes que pregam. Hoje tem crente na nossa igreja, na minha também, que ele está lá sem se batizar. E aí nós temos curso para batizado, não é assim? Nós temos discipulado. E naquele dia a exposição dele quebrou tudo isso. De tal maneira que o eunuco disse: eu quero ser batizado. Não foi Filipe que pediu. Foi exposição. Aí ele disse: olha, é lícito. Se creres de todo, ele abriu a boca e disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então vamos para o batismo. Aí sim, vamos para o batismo. Então, qual é o problema nosso hoje? É que eu estou esquecendo, isso aqui fica uma lição, pastor Trajano, para todos os pregadores da atualidade. Eu louvo muito a Deus porque eu quero que o pregador entenda que quem fala por si próprio é o texto. E quando Paulo diz em 2 Timóteo 4, lá pelo verso 2, 3, tu prega a palavra. Veja bem que Timóteo estava diante de um novo tempo de embuste, de desafios. Falsos mestres. Paulo não pediu para ele inovar nada. Rejeição do seu ministério. Rejeição do seu ministério. Tudo. Ele só disse assim: prega a palavra. E aí quando você vê Jesus, vem o diabo. Você pode observar, todos nós hoje para confrontar o diabo, nós temos Rebeca Brau, nós temos, escute aqui Satanás de Savonarola, nós temos todo o livro de libertação. E quando Jesus foi enfrentar o diabo, ele não usou pó, ele não usou óleo, ele não usou
marcar território, ele não usou nada, ele usou a Bíblia. As 3 vezes que ele confronta o diabo, ele diz, está escrito. Está escrito. E quando você vai para o perfeito grego, foi escrito lá e tem influência no presente. Não é isso? Foi escrito lá e está falando aqui hoje. Então, esse perfeito grego, ele traz essa essência. Ora, se Jesus, que é Jesus, enfrentou o diabo com a palavra, por que eu não vou fazer o mesmo? Então, a questão é a palavra. Agora, qual é o problema? Eu creio nesse poder da palavra, eu creio no que ela diz, eu creio que ela é viva e eficaz, eu creio que ela é poderosa, aí está o diferencial. Se eu creio que ela é viva e eficaz, eu vou deixar ela falar por si própria. Entendeu? Foi o que Filipe fez. Ele falou e aí o milagre aconteceu. Filipe quebra, isso aqui, pastor Trajano, é tão forte, que Filipe quebra problema étnico, problema racial, problema cultural com os samaritanos, só com a pregação. Só com a pregação. É. A Bíblia. A Bíblia. Pastor, estamos chegando aos minutos finais, mas eu queria ouvir do senhor, e foi uma pergunta que eu fiz aqui a todos os convidados. Conte para nós, pastor, já que a temática é milagre, um milagre que o senhor vivenciou, experimentou. Olha, primeiro, eu vi 3 grandes milagres Deus já fazendo na minha vida. Esse último, eu ia colocando um hino para me ouvir no mês de janeiro, quando, de repente, eu assisti um mês, a caminhoneta nova da igreja, nós vimos tarde da noite, eu vinha de uma posse de um pastor, e quando eu vi, que eu fui colocando, que eu vi, eu senti a traseira do carro puxar, eu disse, eu vou morrer. Aí quando eu disse, eu vou morrer, eu escutei, e quando eu falo aqui, até hoje tem momento que eu me acordo, eu me assusto. Eu me assusto. Quando alguém está fazendo uma curva hoje, eu me assusto. Porque eu vi na curva. E aí quando eu vi, eu disse, eu vou morrer. E eu só vi o primeiro baque que deu, não vi mais nada. Pronto, pá. Quando eu me vi, eu estava virado, o sinal no carro batendo muito forte, e aí eram umas 2 horas da manhã, dentro de uma vala. Escuro. E aí a menina, a moça que eu fui, o motorista da igreja foi comigo, e eu fui buscar ela. Por isso que eu fiz esse desvio. A criancinha sacou da janela, acho que 2 anos, ela não teve um arranhão. Aí a mãe ficou desesperada, gritando. Quando olhou, ela estava lá no meio da estrada. No meio da estrada, a criancinha estava em pé no meio da estrada. Ela sacou do carro. E eu fiquei com o cinto, quando eu fiquei de cabeça para baixo, aí eu vi que eu estava em mim, aí eu tirei o cinto. E saí pela janela que a menina tinha sacado. E aí eu vi aquilo ali, um milagre de Deus. Mas já muitos milagres na minha vida, no meu ministério, e de pessoas que contam, principalmente pela internet, de pessoas que... Um dia um policial, ele estava para se matar e com depressão, no auge da Covid. E ele estava, um amigo dele disse para ele, olha, escute esse pastor. E ele foi escutar. Quando ele começou a ouvir e chorar. E um dia eu estava numa praia, lá em São Luís, dando uma volta, aí eu encontrei. Fiquei admirado, um homem zarrão, ele foi segurança da Copa, quando teve a Copa no Brasil, ele foi convocado porque ele era um bom policial. E quando ele me viu, ele me contou isso. Pastor, eu fui curado naquele dia e o Senhor me libertou. Eu ia me matar. Então, tantos milagres, e eu tive esses milagres na minha vida. E se eu fosse falar de milagre pastoral, por exemplo, de um terreno que nós compramos de 3 milhões, e quando de repente eu fui analisar, o documento não era verídico. E eu não podia contar para os pastores porque iam se decepcionar. E eu disse, meu Deus, o que eu faço agora? O que eu faço? E Deus abençoou, mudou tudo. E hoje nós temos todo o terreno documentado, pago. Então eu tenho visto tantos milagres na minha casa, com minha esposa. E de onde eu comecei? Aonde Deus me trouxe. Então, por isso que o Strong diz que a gente não vive de um milagre. Nós vivemos de milagres. De milagres. Esse é o problema. Eu só quero glorificar pelo milagre que vai acontecer. E eu não glorifico pelo milagre que está acontecendo. Não vivenciamos o milagre. Não vivenciamos. Então, é essa a questão. Nós temos que viver essa... Eu acho lindo quando o Eliseu... está que o moço diz, você já viu tanto de gente que tem aí para nos pegar, para nos prender? Ele diz assim, Senhor, naturalmente,
naturalmente. Tranquilo. Porque quem vive no sobrenatural, eu vivo no sobrenatural, você vive no sobrenatural. Eu estou aqui, eu acredito que a qualquer hora pode acontecer algo de Deus, não é assim? Sim, sim. Eu não vivo atrás de novidade. Você entendeu? Sim. Eu acredito que a qualquer momento Deus pode me surpreender. Porque o maior milagre que a igreja já vive é o da ressurreição. Então, se eu não acreditar nesse milagre da ressurreição, eu vou viver o quê? Aí tem irmão que diz, Deus vai abrir os olhos para tu ver coisas grandiosas. Não, ele vai abrir os meus olhos para eu continuar vendo, porque o milagre já está ali. Entendeu? Já está ali. Então a gente vive de milagres 24 horas. Andar de avião é um milagre de eu sustentar aquilo. Entendeu? Eu estar aqui falando com você é um milagre, eu estou aqui. Não é isso? Então, o grande problema é que eu não vivo esse sobrenatural. E Eliseu vivia o sobrenatural natural. Quando os homens chegam lá, ele diz assim, olha ali, Eliseu, os homens que vieram para nos prender. Aí ele disse, meu Deus, abra os olhos dele. Abre aí, enxerga. Quando ele abriu, aí ele viu o mundo espiritual. Não foi assim? Sim. Um homem chegou para falar com Eliseu, visitar, Eliseu começou a chorar. Aí ele disse, por que tu tá chorando? Ele disse, porque tu vai fazer mal pro povo de Deus. Ele disse, mas eu não sou nada. Aí se tornou rei. Foi. Ou seja, ele vivia o sobrenatural de modo natural. É porque o grande problema é que a gente pensa que para viver o sobrenatural vai cair fogo do céu, vai haver coisa tremenda. O sobrenatural é eu saber que eu vivo no mundo espiritual nas regiões, Efésios 3. Eu já vivo nas regiões celestiais. Pronto. Eu sei que aqui conosco tem anjos. Eu sei que aqui conosco tem a presença de Deus. Jesus disse em Mateus 28:20, eu estou convosco. Entendeu? Então eu creio nisso. Quando eu vou sair ao sobrenatural, Senhor, guarda meus passos, me ajuda, me abençoa. Eu vou comprar um negócio, Senhor, se for da tua vontade. Me orienta. E isso é milagre, gente. Basta viver, né? Pronto, Basta viver. E como foi que Jesus definiu esse sobrenatural em Mateus 25? Vocês, quando eu estive com fome, vocês me deram de comer, me deram de beber. Quando? Quando fizeste a um desses pequeninos. Então o grande problema é que eu quero ver grandes coisas para ver grandes milagres. E eu me esqueço que eu já vivo o grande milagre da ressurreição em Cristo Jesus. Por isso que eu disse na pregação, o que vier agora é lucro. É lucro. O que vier agora é lucro. Então, essa é a dimensão da fé que nós vivemos, da fé que nós pregamos. Porque, olha, quando você vê Paulo, que ele está preso, aí vem o rei Agripa, alguém diz assim, tem um homem aí que é preso e ele anda afirmando que um defunto vive. Olha a ideia de um defunto que vive. Ele disse, eu quero ouvi-lo. Não foi? Foi. Eu quero ouvi-lo. E quando Paulo foi pregar, foi com tanta ênfase que alguém disse, Paulo, tu queres com as tuas palavras me fazer um cristão? Me persuadir, né? Me persuadir? Me convencendo. Me convencer. Aí Paulo usou uma comédia. Ele foi comediante, ele foi brincalhão. Ele disse, Foi irônico, né, pastor? Foi irônico. Não somente os senhores, o senhor, mas todos que estão aqui, Todo mundo. exceto essas cadeias. Aí ele brincou. Mas ali era o sobrenatural. Já pensou você andar dizendo que Jesus vive? Então isso Lindo demais, né, é pastor? fenomenal. É essa fé, pastor Trajano, que nós estamos esquecendo de viver. Por isso que essa temática daqui, ela é poderosa, porque ela nos chama, esse versículo que os irmãos colocaram, nos chama para o maior milagre. Quando a gente lê, tudo é possível, ele não está falando, eu expliquei isso ali, ele não está falando de um milagre de abrir porta de casa, de carro, isso aí é um milagre da vinda de Jesus. Da vinda de Jesus, perfeito. Não é isso? Ele está dizendo, pode ter todas as coisas contrárias, mas eu vou fazer o meu filho vir para dar vida para a humanidade. E vida com abundância. E vida com abundância. Por isso que ele usa Maria. E aí entra o papel dessa moça que eu preguei ali, que ela era humilde, ela era inteligente, entendeu? Humilde e inteligente. E eu disse, ali no texto, ela tem mais equilíbrio do que Zacarias. O Zacarias fica com medo do anjo, ela não fica com medo do anjo. Ela se turba diante das palavras, porque quando ele começa a dizer, olha, bem-aventurado, agraciado, ele diz, que negócio é isso? Eu não sou tudo isso para receber tudo isso, né? Mas o anjo humilde. O anjo já sabia o que Deus estava prometendo para ela. Vai ser a mãe do Salvador. Aí é que ela entende o milagre. Aí ela diz, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim. Então esse milagre é o que nós devemos viver. E esse é o maior milagre que ele traz. Aí quando você vai para Mateus, que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz, tudo é possível ao que crê, aí ele diz o seguinte, quem tem fé, o dom da fé, vai ver o sobrenatural dentro do querer de Deus, porque lá em 1 João 5,14 a Bíblia diz, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, porque mesmo que eu queira, eu não vou viver o sobrenatural da maneira que eu querer. Olha, isso é tão interessante, que tem irmão que diz assim, fulano tem muita fé. Não, ninguém tem muita fé.
Nós temos o agir de Deus quando Ele quer pela misericórdia dEle. Por isso que eu preguei aqui hoje, que é sobre a graça. Você pode pegar, por exemplo, o Pedro, ele está preso. A igreja vai orar, está lá em Atos 12. Aí a igreja está orando, com fé para Deus soltar ele. Quando a menina vem, diz, o Pedro está lá fora. O que a igreja diz? Tu tá doida? Esse desespero aí. Tu tá não, doida? Como é que pode isso? Tu tá doida, menina? Não creio. Então, e por que Deus faz o milagre? É porque é a graça dele. É a graça. Você entendeu agora? Muito bem, a igreja tá orando para Deus soltar Pedro, não é assim? Pronto. É isso e quando mesmo. você vive o sobrenatural, tudo tem um momento. Você já observou? Quando Pedro está lá na prisão, ele vai dormir. E o anjo tem problema para acordar ele. Ora, se ele sabia que ia morrer no outro dia, porque o Tiago morreu, não morreu? Morreu. Então ele sabia que a sentença dele também era o quê? Certamente a morte. Mas ele foi dormir. Olha o sobrenatural. Ele foi dormir. Enquanto ele está dormindo, a igreja está orando. Mas a igreja ora com falha. Mas Deus responde pela misericórdia. Não é porque o seu orar bonito, não é porque... É porque ele tem os projetos dele. Aí o anjo chegou, Pedro, não foi? Aí ele levanta. A Bíblia diz, e quando ele olhou, aí foi que ele foi perceber. Eu estou livre. É um sobrenatural dentro do natural. Graça de Deus. Pastor, estamos chegando aos minutos finais. Que conversa boa, que prosa gostosa. Fique à vontade, pastor, para deixar a sua saudação para todos que estão em casa nesse momento, nessa câmera aqui com nosso irmão Silas. Em primeiro lugar, não creia na teologia liberal que nega os milagres. Eu falei na mensagem sobre posições de Rudolfo Bultmann, dentre outros. Creia que o mesmo Deus que fez milagre no passado, ele faz milagre no presente. Mas não ande desesperado atrás de milagres. Viva a palavra, seja fiel, o milagre vai andar atrás de você. E saiba de uma coisa, você já existir é um milagre, sobreviver é um milagre. João Calvino dizia que nós somos livres e libertos e salvos toda hora de uma espinha que podemos comer um peixe e ali podemos morrer na mesa comendo um peixe. Em um banheiro tomando um banho, podemos escorregar e morrer. Mas em todos os momentos, o Senhor está fazendo um milagre. E se Ele nos levar, também é um milagre, porque tem um milagre da ressurreição pela morte de Cristo Jesus. Ou seja, nada na vida do crente é tragédia, é insucesso, é fracasso. A vida do crente é um milagre. E saiba de uma coisa, o Deus que você prega, o Deus que você adora, é Deus de milagres. E Ele continua fazendo milagre na minha vida e na tua vida. Viva milagre, creia em milagres e quero parabenizar a igreja. Ô temática linda, ô temática maravilhosa. E que Deus abençoe e que a igreja viva essa fé. Mas uma coisa, pastor Trajano, fé da Bíblia não é apenas emocional ou louca. Judas 3 diz, batalhar pela fé que foi dada aos santos. E batalhar pela fé é conhecer a verdade. Então que Deus te abençoe, permaneça nisso em nome de Jesus. Pastor Zé, muito obrigado, viu? Amém. Que Deus continue lhe usando poderosamente onde o senhor estiver. Glória a Deus. Leve um abraço para os irmãos ali, naquela terra tão boa do Maranhão, Tirirical. Eita, é verdade. Espero em Deus ter o senhor mais vezes conosco aqui. É um prazer. Deus abençoe, obrigado. Bem, queridos, chegamos ao final de mais um podcast Arca Missionária, com a honrosa presença do pastor Osiel Gomes. Louvo a Deus por sua audiência e sua participação. Deixe seu like, comente, compartilhe para que mais vidas sejam alcançadas. Também no final, pegue lá a descrição, mande a mensagem, o link da mensagem do pastor Osiel. Certamente você será edificado. Desejo que as bênçãos de Deus sejam sobre a tua vida e a paz em Cristo Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui.